Vamos meditar na palavra do Senhor, naquilo que Deus reservou para falar ao nosso coração. E eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 2, meus irmãos. Evangelho de Lucas, capítulo de número 2, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso de número 26. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 1. Leremos a partir do verso de número 26, leremos, meus irmãos, até o verso 37, 38, vamos fechar esse parágrafo todo aí. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 1, meus irmãos, a partir do verso 26, a leitura da palavra do Senhor nos diz assim: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temais, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará luz a um filho, a quem lhe chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor, a tua palavra foi lida, e nós, o teu povo, estamos aqui prontos para te ouvir. Por isso pedimos, fale ao nosso coração, edifica-nos e fortaleça-nos, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, esse texto que nós acabamos de ler é o texto que descreve o anúncio da vinda do Messias, do Salvador, do Cristo. Nós estamos a alguns dias do Natal, nós estamos a alguns dias da data, uma das datas mais importantes para o cristianismo, porque trata do Natal, do nascimento de Cristo, do nascimento do Messias, do cumprimento da promessa do Senhor. E aqui o anjo Gabriel se dirige a Maria para falar com ela desse momento glorioso, e apresenta-se a ela chamando-a de agraciada, chamando-a de abençoada do Senhor. Deus escolheu esta jovem, esta virgem jovem, para que por intermédio dela, o nascimento do Messias, do Salvador, tornasse-se ainda mais glorioso e sobrenatural. É comum nós falarmos nesse período sobre o nascimento de Cristo, sobre o significado do Natal, sobre o verdadeiro sentido do Natal. Muitas pessoas estão se preparando para a celebração do Natal. O comércio está em pavoroso, as ruas lotadas, as pessoas ganhando muito dinheiro, um período em que os comerciantes mais celebram estas datas. Ontem eu vi uma reportagem do MGTV e dizia que as pessoas, uma estimativa de gasto que as pessoas estão para esse Natal é uma média de R$500. Eu ainda pensei, o pessoal está podendo,
R$ 500 para comprar presente, o negócio está bom. Então, o comércio lotado, as ruas lotadas, os mercados lotados, as pessoas com seu coração aquecido, com expectativas, recebendo familiares, e uma série de situações, juntando amigos, todo mundo quer fazer festa, todo mundo quer celebrar. Mas o que muitas vezes nós vemos em muitas dessas festas é que o aniversariante não está presente. Tudo está presente. O presente está ali, as pessoas estão ali, as bebidas, comidas, alegria e tudo mais. Mas só quem não está presente é aquele que é o centro dessa festa e que deveria estar presente, que é Jesus Cristo. O Natal é sob o nascimento de Jesus Cristo. É bem verdade, nós sabemos, meus irmãos, que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, mas convencionou-se essa data pela proximidade do final de ano, por uma série de situações, então celebramos. Não há nenhum problema em celebrarmos o Natal, não há nenhum problema em celebrarmos o dia 25, porque nós não estamos celebrando uma data, mas estamos celebrando o significado. Não estamos celebrando um dia específico, mas estamos celebrando o nascimento do nosso Salvador, o cumprimento da maior esperança e a profecia do Senhor, aquele que viria para esmagar a cabeça da serpente, conforme nós temos lá em Gênesis capítulo 3, no versículo 15, imediatamente da entrada do pecado no mundo, Deus anuncia a sua graça salvadora naquilo que nós conhecemos teologicamente como o próton-evangelho, a primeira anunciação do evangelho, a primeira anunciação da boa nova de grande salvação. Tu lhe ferirás o calcanhar, disse o Senhor à serpente, porém ele esmagará a sua cabeça. Desde então, todos aqueles que nos antecederam, todos aqueles do Antigo Testamento, todos aqueles que morreram antes da vinda de Cristo, morreram esperando o cumprimento dessa promessa, a vinda daquele que seria, como é dito aqui nas Escrituras, o Salvador do seu povo. Então Natal é tempo de celebração, Natal é tempo de alegria, Natal é tempo de estarmos em família, Natal é tempo de estarmos com as pessoas queridas, com as pessoas que nós amamos, mas sobretudo e acima de tudo, Natal é tempo de nós lembrarmos que Jesus Cristo está presente em nosso meio e que Ele, estando presente, precisa fazer diferença na nossa vida. Portanto, aqui, meus irmãos, é o anúncio dessa boa nova, dessa notícia maravilhosa. Ao 6º mês, começa aqui o evangelista Lucas dizendo, no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para a cidade da Galileia, chamada Nazaré. A expressão ao 6º mês, inicialmente, sem lermos o que antecede, pode nos fazer perguntar: ao 6º mês de quê? Ao 6º mês da gravidez de Isabel. Antes de falar com Maria, o anjo havia falado com Zacarias. Antes de anunciar a vinda do Messias, o nascimento virginal sobrenatural de Cristo, o anjo havia anunciado para Zacarias que sua mulher Isabel haveria de dar à luz. O texto aqui, o evangelista Lucas começa, meus irmãos, este seu livro, dizendo que ele fez uma acurada investigação de todos os fatos que se deram, e ele escreve este evangelho para aquele que ele chama de excelentíssimo Teófilo, e a expressão excelentíssimo denota um pronome, uma forma de dirigir-se a uma pessoa de grande destaque na sociedade, uma pessoa que de fato era alguém que fazia diferença, que tinha uma posição social elevada. Então ele escreve para Teófilo dizendo assim: para dar a você, para que tenhas, o versículo 4 do capítulo 1, para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruídos. Aqui é como Lucas se coloca como um investigador, e ele fala que fez uma acurada investigação, não é simplesmente alguém que está contando uma história que ouviu falar. Às vezes é comum as pessoas repetirem algo que elas ouviram falar.
Mas quando elas repetem algo que elas ouviram falar, elas não falam com a propriedade daquilo, quando de fato elas conhecem e sabem o que estão falando. Quando elas repetem algo que alguém falou para elas, elas não se apropriam disso como sendo uma verdade para a vida dela. Então Lucas não somente quis falar daquilo que os evangelistas já haviam falado antes, porque ele começa dizendo aqui que ele fez uma acurada investigação daquilo que já havia sido dito, mas ele disse assim, eu quero conhecer essa história, eu quero mergulhar nessa história. Lucas não foi testemunha ocular de todos esses fatos que se deram, isso é, não esteve presente visivelmente vendo todos os fatos que ele vai narrar aqui no seu evangelho, mas ele faz uma boa investigação como alguém que de fato toma conhecimento. E ele começa falando aqui, meus irmãos, nesse texto que nós destacamos, mas eu quero chamar a atenção para o que acontece aqui com duas famílias. Duas famílias entram nesse cenário, no finalzinho aqui do parágrafo que nós lemos. O verso de número 36 diz-nos assim: Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo já este o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. O anjo anuncia aqui para Maria algo que parecia ser impossível. Às vezes nós somos expostos, meus irmãos, diante de algumas impossibilidades, diante de algumas circunstâncias e situações que do ponto de vista humano é de fato impossível de acontecer. Falando humanamente, muitas circunstâncias e muitas situações nós lidamos que de fato nos são impossíveis, mas temos um Deus e estamos na presença desse Deus que é o Deus do impossível, ou o Deus dos impossíveis. E eu quero destacar aqui, para a nossa meditação nessa noite, justamente esta expressão do anjo Gabriel. Para Deus, nada é impossível, porque para Deus, essa foi a resposta que Gabriel dá para Maria, porque para Deus não há impossíveis. E nós vamos meditar um pouquinho nessa noite sobre essa temática aí, Natal. Para Deus não há impossíveis. O que acontece, meus irmãos, é uma resposta a uma pergunta que Maria faz. Essa mesma pergunta que Maria fez, fora feita também antes por Zacarias, quando o anjo do Senhor vem e anuncia. Aqui diz-nos no versículo 11 do capítulo 1, eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele um temor. E disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Tua mulher Isabel dará luz a um filho, a quem lhe chamarás de João. Esse filho que o anjo dá a ele o nome João, João significa Deus é gracioso, ou o Senhor é gracioso. Isabel, tua esposa, conceberá e dará à luz a um filho, a quem lhe chamarás de João. E aqui o anjo começa a fazer uma descrição de como seria ou quem seria esse filho que haveria de ser gerado no ventre de Isabel. O texto um pouquinho antes nos fala aqui uma característica de Isabel e de Zacarias, que eram tementes ao Senhor. O verso 6 diz assim: ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor, e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo já avançada de dias. Não era somente uma mulher estéril, mas era também uma mulher já avançada em dias. Uma forma carinhosa de dizer que ela já estava um pouco envelhecida. Hoje nós usamos a expressão a melhor idade, né? Eu me lembro sempre quando falo dessa expressão de um irmão lá de Juiz de Fora, quando nós falávamos sobre essa questão da melhor idade, ele dizia assim: melhor idade para quem?
É uma idade que a gente chega na velhice sentindo dor para tudo quanto é lado, cansado, uma série de coisas. Melhor idade para quem? Mas a expressão melhor idade denota não somente ou tão somente a questão física, mas a melhor idade porque nós estamos mais maduros, a melhor idade porque nós estamos mais centrados, a melhor idade porque estamos mais pacientes, a melhor idade porque estamos mais controlados, e uma série de situações de benefícios que às vezes nós não temos quando estamos na energia da nossa juventude. Talvez aqui então o anjo, se fosse hoje, poderia dizer: ela já estava na sua melhor idade, estéril. Eles eram tementes a Deus, eles eram pessoas irrepreensíveis. A expressão irrepreensíveis aqui, meus irmãos, não nos comunica dizendo que eles eram impecáveis, que eles não tinham pecado, que eles não tinham falha, que eles não tinham erro. Como ouvimos aqui na oração da nossa irmã Rosa, e é uma verdade: se dissermos que não temos pecado, fazemos-lo mentiroso, a verdade não está conosco. Todos nós somos pecadores, mas no entanto, embora sendo pecadores, era um casal que se esforçava para viver com a dignidade da palavra do Senhor, andar retamente no caminho do Senhor. Sendo este casal, sendo esta família, uma família tão temente ao Senhor, irrepreensível, ele, um sacerdote que assistia no templo, e nesse momento que o anjo Gabriel vem falar com ele, ele está queimando incenso diante do altar do Senhor. Isabel, a sua esposa, era descendente de Abraão, uma descendência de sacerdotes, pessoas especiais no meio do povo de Deus, mas enfrentavam uma situação de tristeza. Eu fico imaginando, meus irmãos, por quanto tempo Isabel e Zacarias passaram orando, pedindo a Deus para mudar aquela circunstância deles. Por quanto tempo eles passaram pedindo a Deus: Senhor, dá-nos filho. A expressão de Ana, que antes também vivenciou essa expressão na sua oração, é: me dá filhos, senão eu morro, eu preciso gerar filhos. E eu fico pensando aqui, nessa situação desse casal, o quanto eles colocaram e gemeram, lamentaram, choraram diante de Deus. Às vezes vivenciamos situações, meus irmãos, que do ponto de vista humano, nos parecem ser impossíveis. É impossível, já passou o tempo, não tem mais jeito, não tem mais solução. Talvez se eu fosse um pouco mais jovem, se fosse um pouco antes, talvez se eu tivesse um pouco mais de força, talvez, sei lá, se fosse a circunstância, fosse outra, eu até poderia esperar que algo pudesse acontecer, mas agora já passou o tempo, não tem mais jeito para mim. Muitas vezes nós olhamos para as circunstâncias da nossa vida e achamos que não tem mais jeito, e achamos que não tem mais solução, não só no que diz respeito à situação que essa família enfrentava, mas em relação a todas as circunstâncias da nossa vida. Quem de nós nunca foi exposto diante de uma situação que lhe pareceu ser impossível? Quem de nós nunca foi ou talvez esteja nesse exato momento vivenciando uma circunstância que, olhando humanamente falando, acabou, não tem solução, perdeu, não tem jeito? Pode até ser do ponto de vista humano, mas para Deus não há impossíveis, e é exatamente essa expressão que eu quero guardar no meu coração, e quero que você guarde no seu coração nesta noite, que foi a resposta do anjo Gabriel para a pergunta de Maria. Então aqui nessa descrição, nessa conversa que ele tem aqui com Zacarias, ele vai falar sobre João Batista, que seria o precursor de Cristo, que seria aquele que viria preparar o caminho do Salvador. Ele diz que esse menino seria um menino especial. Aqui no nome de João Batista está sendo comunicada a graça de Deus. A expressão João, então, ou o significado do nome, nomes no Antigo Testamento eram dados também nesse período do Novo Testamento, com um objetivo muito claro, para trazer uma comunicação, e esse menino receberia o nome de João. O Senhor é graça, o Senhor é gracioso. Mas depois então de falar tudo isso, no versículo 18 aqui do capítulo 1, diz assim o texto: então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Porque sou velho e minha mulher avançada em dias.
Ele não quis chamar a mulher dele, talvez, de velha, né? Ele sabia que chegasse em casa, falasse que a mulher era velha, poderia enfrentar um problema. Eu sou velho e ela avançada em dias. Às vezes a gente fica escolhendo palavras para poder ser um pouco mais agradável, né? Eu sou velho e ela avançada em dias. Mas aqui, meus irmãos, o anjo do Senhor diz, primeiro ele diz, acalma, porque o texto diz que quando ele vê o anjo ali, ele turbou o seu coração, talvez acelerou, e agora será que eu vou morrer? Porque eu estou aqui, será que eu estou em pecado? Eu sou um sacerdote, estou queimando incenso, estou oferecendo um sacrifício ao Senhor, será que eu vou morrer? Será que é o meu último dia? Não, acalma, a sua oração foi ouvida. Talvez, meus irmãos, ouvindo esta expressão, a tua oração foi ouvida, era para o coração dele se encher de fervor. O anjo do Senhor ali do lado, dizendo, a tua oração foi ouvida. Era momento para dizer assim, acabou, nada mais é impossível. Uma coisa é nós chegarmos um para o outro e dizer, tenha fé, vai dar tudo certo. Deus ouve a sua oração, Deus não esqueceu de você, Deus se inclina para ouvir o nosso clamor, continue com fé, siga firme, caminho. Uma coisa somos nós dizer isso uns para os outros, e isso é muito bom, meus irmãos. Nós precisamos encorajar uns aos outros com a palavra do Senhor. Mas agora aqui, o encorajamento vem do próprio anjo do Senhor. A tua oração foi ouvida. E este homem que era irrepreensível, este homem que ele e a esposa viviam uma vida de temor, a ponto de ser destacado aqui por Lucas, a sua história, agora vai ser repreendido pelo anjo. No momento mais crucial da sua vida, no momento mais importante que ele precisava manifestar fé e fervor, ele manifestou incredulidade diante das impossibilidades. Até podemos olhar circunstâncias e elas podem nos parecer impossíveis, mas estamos na presença e servimos um Deus que está acima de toda e qualquer circunstância, toda e qualquer situação. O verso 19, então, o anjo vai repreender Zacarias dizendo assim, respondeu-lhe o anjo, eu sou o Gabriel que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te esta boa nova, todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Eu venho falar, eu venho trazer boa nova, porquanto você não acreditou. Hoje, meus irmãos, muitas vezes nós corremos o risco também de sermos repreendidos pelo Senhor quando manifestamos incredulidade diante da palavra de Deus. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Esta palavra, esta Bíblia, contendo 66 livros, é a sobrenatural palavra de Deus que faz coisas inimagináveis. O Deus que agiu ontem, o Deus que age hoje, o Deus que agirá até o último dia. E quando nós duvidamos do poder de Deus, quando nós nos colocamos, como será isso? Será isso possível? Talvez é isso mesmo, até tenha uma justificativa. Eu já sou velho, a minha esposa já é velha, como é que isso vai acontecer? Tem possibilidade disso acontecer? Não tem. Tem, porque para Deus não há impossíveis, não importa qual seja a circunstância e a situação. O verso 24 então diz, meus irmãos, para nós que ele terminou o seu turno, e era mais ou menos por volta de 7 dias que o sacerdote ficava no templo. Cada sacerdote tinha esse turno por esse período, e agora ele termina e vai para casa. O verso 24, passado esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo, assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Deus mudou a circunstância dessa família, Deus mudou a circunstância desse casal. O Natal aqui não é só o anúncio da chegada do Messias, do Salvador, mas é também a mudança de uma circunstância momentânea, de uma situação vivenciada naquele momento histórico. Deus muda a nossa circunstância não somente do ponto de vista espiritual. Deus se preocupa conosco não somente ou tão somente em relação à vida eterna,
mas Deus se preocupa conosco também nesta terra, neste âmbito, nesse período histórico que nós estamos vivenciando. Ele não é só Deus que muda circunstâncias futuras, Ele é Deus que muda circunstâncias presentes. Ele não é o Deus que só faz aquilo que é possível, Ele é o Deus dos impossíveis, porque para Deus não há impossíveis. Deus mudou a circunstância de Isabel e diz aqui, para anular o meu opróbrio, para anular a minha vergonha perante os homens. Naquele período da história, não gerar filhos era como que não ter a herança, não ter a bênção do Senhor, como diz lá o Salmo 127, filhos são herança do Senhor, fruto do seu ventre, e Isabel se sentia envergonhada diante de toda aquela circunstância e aquela situação. Outras mulheres antes dela vivenciaram situações como essas. Talvez, quem sabe, nesse momento aqui, Zacarias poderia ter pensado assim: espera aí, eu me lembro da história, Abraão vivenciou isso, Deus disse que Sara geraria filho, e já na velhice, e agora era o momento dele invocar a história, trazer à memória aquilo que pode dar esperança e olhar com fé, com coragem e dizer: nada é impossível, eu creio. No entanto, ele esqueceu da palavra de Deus, ele esqueceu da história, ele esqueceu da história de Ana, que gerou Samuel. Diante das impossibilidades, Deus mudou a circunstância. Meus irmãos, muitas vezes a incredulidade toma lugar no nosso coração quando nós nos esquecemos da verdade da palavra de Deus. A incredulidade vai ganhando espaço em nosso coração quando nós vamos observando a nossa vida mais do ponto de vista humano, racional, filosófico, lógico, e deixamos de crer nas coisas sobrenaturais e espirituais. Nós servimos o Deus sobrenatural. Nós servimos o Deus que transcende ao natural, ao normal, ao possível, ao explicável do ponto de vista humano, e os nossos olhos precisam estar fitos neste Deus, nesta palavra. Mas quando nós deixamos de olhar para essa história, para a palavra de Deus, muitas vezes nós então somos tomados de incredulidade. Então o texto aqui nos diz que Isabel concebeu, ocultou-se por 5 meses. Às vezes hoje as pessoas, quando engravidam, às vezes fazem um certo mistério sobre a gravidez, às vezes aqueles 3 primeiros meses, para poder evitar certas coisas, emoções fortes, cobranças e coisa, e pode correr o risco de às vezes perder. Talvez aqui Isabel tenha sido a mulher que inaugurou isso, mas foi um pouco mais além. Ela ocultou, escondeu por 5 meses. No 6º mês não teve mais como esconder, porque no 6º mês o anjo Gabriel vai falar com Maria de toda aquela circunstância e situação que nós lemos aqui, e na sequência nós vamos ver Maria indo então para estar com a sua prima Isabel, e aí então aquela gravidez ali que o anjo falou, aquela que era impossível ela ver com os seus próprios olhos. Então o verso 26 diz: no 6º mês, agora então você pode entender melhor essa expressão, foi o anjo Gabriel enviado então da parte de Deus, uma virgem, ele diz aqui o verso 27, é uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, e a virgem era Maria. O evangelista Mateus também narra esse fato. Aqui o evangelista Lucas, ele foca em Maria, Mateus foca em José. O evangelista Lucas descreve para nós a conversa do anjo Gabriel com Maria, e chamando ela de abençoada, agraciada do Senhor. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, o evangelista descreve a conversa do anjo Gabriel com José, e acalmando o coração de José, aquietando o coração de José. A expressão é a mesma para Zacarias, para Maria, para José: aquieta-te, acalma, não tema. E lá o anjo diz: não tenha medo de receber por sua esposa Maria, porque o que foi gerado no ventre dela é obra do Espírito Santo. Maria estava noiva de José, e o noivado naquele período era diferente do noivado que nós temos nos nossos dias.
Não é um compromisso. Nós estamos olhando para um casalzinho novo aqui, ficaram noivos há pouco tempo, né? As redes sociais celebraram o noivado de Lucas e Nayara, trocaram alianças, linda aliança, numa noite romântica, preparada e muito bem preparada. Parabéns, rapaz, você é um romântico às antigas, né? Mas o noivado lá daquele período era diferente do que nós temos nos nossos dias. O noivado já era um casamento, tanto que Maria é chamada de esposa de José. Seu esposo era um casamento. Eles ficavam por um período e apenas chegava o momento de levar a esposa para sua casa. E é justamente nesse período aqui que está acontecendo, meus irmãos, o evangelista Lucas nos diz que imediatamente, quando Maria toma conhecimento dessa gravidez, e o anjo Gabriel anuncia para ela, ela sai e vai direto para Isabel, para a casa de sua prima, e fica ali por cerca de 3 meses com ela. É assim que Lucas termina dizendo aqui, por cerca de 3 meses. Então, quando Maria volta, ela já está grávida há 3 meses. Então José pensa assim: meu Deus, eu fui traído. O que aconteceu? É óbvio que eu fui traído. Nós estamos noivos, eu não tive nada com ela, e agora ela volta grávida? E então o anjo vai acalmar e dizer: não temas receber por sua esposa Maria, o que foi gerado nela é obra do Espírito Santo. Isso para poder mostrar, meus irmãos, a concepção é sobrenatural ali, a ação e a obra do Espírito Santo no ventre de Maria, porque aqui Lucas diz, o ente santo, né? Gabriel diz, o ente que será gerado no seu ventre será um ente santo e será chamado Filho de Deus. Então a sobrenatural ou sobrenatural concepção e geração ali no ventre de Maria é porque Jesus é Deus e ao mesmo tempo é homem relacionando-se conosco na nossa natureza pecaminosa, porém Jesus sem pecado, e é o Deus que foi capaz de pagar o preço pelos nossos pecados para salvar-nos dos nossos pecados. É assim que no capítulo 1, no verso 21, o anjo Gabriel diz para José: o que será gerado no ventre dela, e lhe dará o nome de Jesus, que quer dizer Javé ou Jeová salva. Ele salvará o seu povo dos pecados dele. Então, somente por essa concepção sobrenatural, sem nenhum contato humano, foi possível então que Cristo fosse de fato, de verdade, o perfeito Salvador. E aqui ele está anunciando isso também para Maria. E aí ele diz no verso de número 32, este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Um pouco mais também, essa expressão já havia sido dita em relação a João, ele seria grande, mas o grande aqui como precursor, o versículo de número 15, quando o anjo fala também com Zacarias, diz assim: pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já no ventre materno, uma presença espiritual já na gestação. João seria grande, Jesus aqui tem uma particularidade diferente, este é o grande que será chamado Filho do Altíssimo. Essa expressão lá de João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A expressão unigênito, Filho de Deus, diz respeito ao fato, meus irmãos, de que todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas no pecado de Adão nós transgredimos, deixamos de ser naturalmente filhos de Deus. E então é assim que lá o evangelista João diz no capítulo 1, ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Em relação a nós, descendentes de Adão, somos feitos em Cristo filhos de Deus. Em relação a Cristo, Ele é o unigênito Filho de Deus, o Deus que se fez carne, que habitou e veio para estar entre nós. Então aqui, meus irmãos, o anjo está falando dessas impossibilidades.
É impossível que uma mulher estéril, já avançada em dias, possa gerar filho. E igualmente, ou talvez até ainda mais impossível, que uma virgem desposada, comprometida, noiva, possa gerar filhos. Deus é o Deus das impossibilidades. Deus é o Deus que contraria a lógica humana, as circunstâncias ou explicações do ponto de vista humano. Ele é o Senhor que faz tudo segundo o conselho da sua vontade, cuja sua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. E aí, meus irmãos, ele fala sobre quem seria esse Cristo no verso 33, ele reinará para sempre a casa de Jacó e o seu reino não terá fim. Ele é o Messias prometido, aquele que é anunciado lá em 2 Samuel, quando o Senhor fala com Davi, que o seu reino não teria fim, que o seu descendente assentaria-se no seu trono, e é exatamente esse descendente aqui, cujo reino não tem fim. Cristo, na sua natureza humana, se humilhou, sendo reconhecido em figura humana, mas ao mesmo tempo, ele é o Deus soberano, que está assentado num alto e sublime trono, e que reina eternamente. Ele é o Deus homem, ele é o Deus rei, ele é o Senhor que está presente no nosso meio. E então diz como seria aqui esse ato glorioso, o verso 35, respondendo aí a pergunta, respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a tua sombra, por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Como que eu poderei gerar filhos se eu não tenho contato com homem algum? Como que isso poderá acontecer? Descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá, e o ente santo que será gerado será chamado Filho de Deus. E para confirmar isso, então, o anjo traz à tona aqui essa mesma situação que a parenta dela, prima, já estava vivenciando. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, já sendo este o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. E aqui, meus irmãos, tem uma diferença e uma particularidade na resposta de Maria para a resposta de Zacarias. Zacarias manifestou incredulidade e por isso ficou mudo até que João nasceu. Se você ler o texto aqui, é no momento em que acontece o nascimento de João e que eles vão dar o nome ali depois de 8 dias, e aí pergunta, como é que vai chamar? Queriam dar o nome de Zacarias. E então Isabel diz, não, ele vai se chamar João. E alguns dizem, mas como assim João? Não tem ninguém na sua casa que chama João, ninguém na sua parentela que chama João. E então vamos perguntar para Zacarias, porque ele faça um sinal. E ele então, ali naquele momento, milagrosamente, ele volta a falar e diz, ele se chamará João, o Senhor é gracioso. E naquele momento todos veem a glória do Senhor se manifestar. Mas aqui, Maria, no verso 38, ela manifesta a sua fé e a sua submissão, dizendo, então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo então ausentou-se dela. Meus irmãos, para Deus nada é impossível. Deus contraria toda a lógica humana. Deus surpreende, Deus faz coisas gloriosas, e muitas vezes quando nós estamos sem esperança nenhuma, sem possibilidade nenhuma. Isabel e Zacarias, ele já velho, ela já avançada em dias, talvez cansados de orar, talvez cansados de pedir a Deus, talvez com o seu joelho calejado, talvez com a sua alma abatida, com a sua esperança, talvez, com uma luzinha tão fraca, com um fio tão fino, pronto para romper-se definitivamente. E é nesse momento, quando parece que todas as esperanças se vão,
É nesse momento quando todas as impossibilidades se apresentam diante de nós. É nesse momento quando nós nos sentimos totalmente incapazes. É que Deus diz: eu, o Senhor, faço todas as coisas para o meu louvor e para a minha glória, porque para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. O que nós precisamos, meus irmãos, é colocar os nossos olhos nas promessas do Senhor. O que nós precisamos é colocar os nossos olhos na palavra do Senhor. Quando aquele pai, lá o evangelista Marcos registra, que tentou de todas as maneiras a cura para o seu filho, levou o seu filho diante dos apóstolos, discípulos, e eles não puderam curar, e ele chega diante de Jesus e fala assim: se pode, faz alguma coisa pelo meu filho. E Jesus olha para aquele pai e diz: se pode, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crer, meus irmãos. Não algumas coisas, mas tudo e tudo mesmo. Muitas vezes nós não experimentamos o sobrenatural de Deus, porque somos tímidos na nossa fé, somos muito racionais. Muitas vezes oramos já dando justificativas para talvez o fato de não acontecer, e esquecemos de mergulhar tão somente no sobrenatural, na fé, na confiança de que o nosso Deus é poderoso para fazer muito mais do que tudo aquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos, segundo o seu poder que em nós opera. Só viveremos o sobrenatural se mergulharmos completamente no Senhor. Eu me recordo que, um certo momento, um jovem estava ouvindo o seu pai chamar pelo seu nome. Ele chamava, e ele procurou por todos os cantos, de onde vinha aquela voz. Ele não sabia. E de repente, então, ele chega num sótão, e o pai está lá no fundo, no escuro, e o filho aqui, e ouve o pai chamar: meu filho, vem. Ele não via as escadas, ele não sabia como chegar até o pai, e o pai dizia: pula, meu filho, vem. E ele estava se sentindo inseguro de pular, porque não estava vendo o pai, porque não estava vendo nenhum apoio. Se alguma coisa acontecer, e o pai dizia: pula, eu vou te segurar. E depois de algum tempo de insistência, aquele filho perguntou para o pai: pai, está na hora de eu saber o que é fé, não é? Ele disse: é exatamente isso, meu filho, está na hora de você saber o que é fé. Pula e eu vou te segurar. Então ele pulou e caiu nos braços do pai. Nós precisamos ter fé para crer no sobrenatural de Deus. Nós precisamos ter fé para vivenciarmos o impossível, e aquilo que a palavra de Deus diz, que Deus é poderoso para fazer. Podemos morrer, meus irmãos, tendo essa esperança. Podemos ir até o último dia da nossa vida, talvez não vendo o cumprimento daquilo que nós estamos orando, buscando e clamando diante de Deus. O que nós não podemos é desistir de crer, de confiar, de acreditar. Não importa quanto tempo demore, para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. O que acontece aqui com Maria é a mesma coisa, meus irmãos. É impossível, não tem lógica. A ciência é totalmente contra, não tem nenhuma explicação lógica, científica, racional, que possa fazer você acreditar nisso. Um Deus que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, tão somente pelo poder da sua palavra, que Deus disse: haja, e tudo passou a existir. Será que esse Deus mudou, meus irmãos?
Será que esse Deus não é mais o mesmo? Será que esse Deus não tem mais o mesmo poder? E eu digo que Deus é o mesmo de ontem, de hoje e o será para todos sempre. Ele não muda e nem mudará. O que muitas vezes muda somos nós. A racionalidade humana, as questões que nós vivenciamos nesse mundo vão matando nossa fé, vão matando nossa esperança, vão colocando uma pá de cal em cima daquilo que no início da nossa caminhada talvez acreditávamos de uma maneira fervorosa. Estávamos prontos para tudo, para passarmos muito tempo em oração diante de Deus, para fazermos propósitos de oração com o Senhor, para buscarmos a Deus intensamente. Mas o tempo vai passando e nós vamos nos tornando um pouco frios, desacreditando e vamos nos deixando levar. E nessa noite eu quero encorajar você, que nesse Natal seja um tempo de viver o sobrenatural de Deus. Que esse Natal seja mais do que o nascimento de Cristo. Seja um tempo para você ouvir a voz do anjo e da palavra de Deus que diz: para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. E cada impossibilidade que se apresentar diante de você, que você tenha uma resposta de fé, de coragem, de confiança, de esperança. Que você caminhe olhando firmemente para Cristo Jesus, o autor e consumador da sua fé. Que você não seja incrédulo como Zacarias foi, mas que você seja crente e obediente como Maria foi. Que você não duvide do que Deus pode fazer, que você tão somente diga: eu creio, eis-me aqui, Senhor, mesmo que pareça ser impossível. Eu não sei qual é a impossibilidade que tem se apresentado na sua vida. Eu não sei qual é a dificuldade que você tem enfrentado e passado. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite, mas eu sei como você pode sair daqui nesse momento. Para Deus não há impossíveis. Que o Natal seja um tempo de viver o impossível. Que Natal seja um tempo de viver o nascimento do Salvador, mas não somente isso, mas seja tempo de viver uma esperança e uma experiência de fé com o Senhor, no nome de Jesus. Que Deus abençoe a mim e a você, para que nós possamos continuar firmes, confiando na palavra e vivendo o sobrenatural de Deus. Oremos, meus irmãos. Senhor, obrigado, Pai, porque a despeito de nós, de nossa miséria, de nossa pequenez, de nossas falhas, de nossa falta de fé, o seu servo orou no passado, ajuda-nos na nossa falta de fé. Nós oramos também nessa noite, ajuda-nos, Deus. Talvez estão aqui no templo ou em casa, pessoas que precisam de um toque sobrenatural do Senhor, que precisam vivenciar algo, meu Deus, que do ponto de vista humano seja impossível. Racionalmente falando, não tem jeito, não tem lógica. Mas o Senhor não é o Deus que não tem jeito. O Senhor não é o Deus que diz: não há mais o que fazer. Os homens têm limites. O Senhor é o Deus transcendente. Os homens têm impossibilidades. O Senhor é o Deus do impossível. Os homens são limitados. O Senhor pode todas as coisas, segundo o seu poder que em nós opera. Por isso ajude a mim e aos meus irmãos, para que nós possamos ouvir essa palavra e sair daqui, ó Deus, trazendo à nossa memória aquilo que nos pode dar esperança. A palavra do Senhor é a nossa esperança. Natal, para Deus não há impossíveis, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém.